Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um para a coluna na caixinha do correio e nele eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que eu recebi durante o mês de janeiro. Eu recebi 3 diferentes livros. O primeiro deles foi a prova antecipada de A Sereia, lançamento da Kiera Cass. Na verdade, esse aqui foi o primeiro livro que a Kiera Cass publicou. Ela publicou da primeira vez de maneira independente, só lá fora, não aqui no Brasil. E aí, depois do sucesso da série A Seleção, o livro foi republicado, então com os direitos deles comprados pela editora, que a publica lá fora. E a editora seguinte, é claro, que trouxe o livro pra cá também. Já tem resenha minha dele no canal e no blog, inclusive tá rolando promoção dele, ela vai ficar no ar até o dia 10, se eu não me engano, então aproveitem para participar. Para participar só é necessário ter endereço de entrega no Brasil, seguir aqui o canal no YouTube e preencher o formulário de participação que tá no blog, então eu deixo o link para vocês aqui embaixo. Falando rapidamente, resumidamente sobre a história, ele vai trazer a história da Kallen, que ela se transformou numa sereia há 80 anos e ela estava para morrer, então num naufrágio, e aí ela recebeu a chance então de continuar vivendo, transformada em uma sereia. E aí, nessa transformação, então, como sereia, ela precisa servir a água, que aqui é como uma personagem, uma espécie de uma entidade. E a água, ela se alimenta das mortes para poder gerar a vida. Então, as sereias, elas precisam servir a água cantando, porque quando elas cantam, elas enfeitiçam os humanos, e os humanos são atraídos para a água para morrer. E aí é assim que a água recobra as forças dela. E ela precisa então servir a água durante 100 anos para que depois ela seja novamente transformada em humana. E aí ela vai esquecer todas as memórias que ela tem e continuar a vida dela normalmente, como se ela nunca tivesse sido uma sereia e nem como se ela já tivesse vivido como humana nesses 100 anos antes. E a grande questão aqui é que todas as sereias, elas se ressentem dessa tarefa que elas precisam fazer, elas não acham nem um pouco agradável ter que matar os humanos. Para elas é bem complicado fazer isso, então foi bem legal ver como a Kiera Cass trabalhou todas essas questões na obra. Vale muito a pena, é uma leitura bastante gostosa e envolvente. Também com a editora seguinte, é minha leitura atual, eu recebi também a prova de Espada de Vidro, que é o segundo volume da trilogia Rainha Vermelha. Como eu falei, é minha leitura atual, então, e já vai sair resenha dele no blog essa semana, fiquem de olho, dessa vez vai ser resenha escrita apenas. Ele começa exatamente no ponto em que a Rainha Vermelha terminou, e eu não vou falar assim nada na história que dê spoiler pra quem não lê. Na Rainha Vermelha, a Mari, que é a personagem principal, ela descobre um grupo de pessoas diferente, digamos assim, e agora nesse livro daqui ela precisa ir em busca dessas pessoas para poder contribuir na guerra, porque ela, sendo uma vermelha, ela se rebela e vai contra os prateados, que são as pessoas que têm poderes e que dominam ali a sociedade. Seria uma grande elite da sociedade que oprime quem é vermelho e quem não tem poder. A questão é que a Mari não é uma vermelha qualquer, como a gente descobre na Rainha Vermelha, e é como a história se inicia, ela é uma vermelha que tem poderes de prateados. Então por isso também que ela tá nessa luta contra os prateados, porque ela é diferenciada. E o livro começa exatamente no ponto, então, em que o anterior termina. E eu já vi aqui que ele tem algumas revoltas, na verdade, algumas revoluções, algumas surpresas aqui, reviravoltas, achei a palavra. E exatamente como no primeiro, que também tem, eu era surpreendida a todo momento. Esse aqui também tem algumas reviravoltas durante a leitura, só que eu ainda não li o suficiente pra ver como ele vai ser. Até o momento eu acho que eu tô gostando mais de A Rainha Vermelha, eu gostei mais de A Rainha Vermelha do que eu tô gostando desse, mas ainda assim tá sendo uma boa leitura. Esperem que essa semana saia a resenha dele. Também com a editora seguinte, o último livro que eu recebi com eles foi Coroa Cruel, então, que é o livro spin-off dessa série da Rainha Vermelha. Esse aqui reúne os 2 contos da série, eles estão disponíveis em e-book, então eu também deixo o link pra vocês aqui embaixo. Eu não me lembro se eles estão gratuitos, eu acho que o A Rainha, que é o primeiro conto daqui, a Rainha não, a Rainha da série da Seleção, é a Rainha alguma coisa, a Canção da Rainha. Eu acho que a Canção da Rainha tava gratuito. O segundo, que eu esqueci o nome também, peraí,
Lalararará. Cicatrizes de Aço, quando eu tinha visto ele não estava gratuito, mas ainda assim eu deixo o link pra vocês aqui. Como eu falei, eles são contos, então, spin-off da trilogia. O primeiro conto, que é a Canção da Rainha, ele se passa muitos anos antes de A Rainha Vermelha, porque ele conta a história da mãe do príncipe Cal. Então, quando a gente conhece, né, a Rainha Vermelha, quando a gente começa a ler, a gente já sabe que o rei está casado com a segunda esposa dele, porque a primeira esposa dele, que é a mãe do príncipe herdeiro, ela já faleceu há vários anos. E aqui a gente conhece, então, essa história dela, que a gente já tem alguns relances, né, no primeiro livro, e aqui a gente conhece com um pouco mais de detalhes, e a história dela, então, principalmente também porque ela deixa um diário, e aqui a gente tem alguns flashes do diário dela. Já o outro conto que tá aqui, o Cicatrizes de Aço, ele é a história da Diana Farley, que é uma das personagens, uma das líderes da Guarda Vermelha, então, que é essa guarda que luta aí contra os prateados, e ela já é mais contemporânea, aliás, ela é contemporânea à história da Rainha Vermelha. Então, em alguns momentos a gente vê como essas duas histórias se cruzam aqui. Então é bem interessante, eu falo com mais detalhes no vídeo de leituras do mês, a resenha dele também sai essa semana, porque esse aqui eu já li. Com a editora Arqueiro, eu recebi um dos livros que foi, assim, um dos meus favoritos desse mês. Eu realmente gostei muito da leitura, e foi o livro O Que Há de Estranho em Mim, da Gayle Forman, que é o primeiro livro da Gayle Forman. Ele vai contar a história da Brit, que é uma garota que ela é trancada num reformatório para jovens pelo pai dela, porque o pai dela acredita que ela precisa de um cuidado, de uma atenção, um tratamento melhor, e que ele não tem conseguido oferecer pra ela. Ele, na visão dele, ela tá sendo extremamente rebelde, não tá lidando com alguns traumas que eles sofreram como família relacionados à mãe da Brit, que aos poucos a gente vai descobrir o que aconteceu. Só que quando ela vai pra esse lugar que ela é trancada, o lugar é terrível, ele mais ajuda do que qualquer outra coisa. E o pai dela não faz a menor noção disso, porque toda a propaganda que o lugar faz não deixa com que as pessoas saibam o que se passa lá dentro, e eles ficam tentando mascarar. E aí quando as meninas que ficam lá dentro tentam contar pros pais qual é a verdade, o reformatório dá um jeito de falar que as meninas estão mentindo, que a mentira faz parte dos sinais e das doenças que elas estão enfrentando, dos quadros que elas estão enfrentando, então ninguém dá ouvido a elas. E aí essas meninas que estão presas lá, a Brit, ela se reúne com as 4 meninas que estão lá pra tentarem sobreviver e pra tentar fazer com que elas sejam ouvidas e compreendidas. Eu achei o livro, assim, sensacional, adorei a leitura, já tem resenha escrita dele no blog, falo melhor dele no meu vídeo de leituras do mês. E ele está sendo sorteado na promoção de top comentarista no blog esse mês, então participem. É só comentar durante os posts de fevereiro, preencher o formulário também de participação, e aí ou curtir a fanpage do blog no Facebook, ou então se inscrever para receber o feed de notícias do blog por e-mail, qualquer uma das duas opções, não precisa ser as duas. E comentem pelo menos um post durante o mês de fevereiro para você ter a chance de ganhar. Então acessem lá para participar. De presente da querida da Bruna, que é blogueira do Estante Predileta e colaboradora linda do Minha Vida Literária. Ela é responsável pela coluna de notícias da semana. Recebi um presente super especial. Ela me mandou o livro Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Eu nunca li nada do Paulo Coelho e a Bruna é super fã dele. A gente comentou, um dia eu tava conversando, né, e ela tava falando que ela gosta muito dos livros dele, eu comentei que eu tenho muita vontade de ler, porque até hoje eu nunca li nada, e ela me mandou esse aqui, que é um dos favoritos dela, e que na verdade era o livro dele que eu mais tinha curiosidade de ler. E eu fiquei muito feliz dela me mandar. Nesse aqui, a história da Verônica, que é uma garota de 24 anos, que ela tem uma vida, assim, perfeita, ideal aos olhos de todo mundo, só que um dia ela resolve tomar comprimidos pra se matar. E ela não morre, só que quando ela acorda, ela tá num sanatório. E nessa que ela tá no sanatório, então ela passa a refletir sobre a própria vida, vai enxergando coisas que antes ela não enxergava e tal. Então, assim, é uma leitura que eu acho que tem tudo pra me agradar, porque eu gosto bastante da premissa da história. Além disso, a Bruna também me mandou... quase derrubei. A Bruna também me mandou cartinha, tem cartão aqui, ela me mandou vários marcadores, e que eu tô mostrando mais rapidinho, né, pra eu poder mostrar as outras coisas pra vocês. Me mandou um par de brincos super lindo, que ela falou que achou minha cara. Bru, você é uma querida, fiquei muito feliz mesmo de te conhecer e passar a te conhecer melhor no ano passado com a sua entrada no blog. Muito obrigada por tudo que você tem feito
Você já é uma amiga querida, beijos pra você. Eu recebi 2 trocas no Scooby, eu fiz 2 trocas então, né, recebi 2 livros. Um deles foi o Isla e o Final Feliz, da Stephanie Parkins. Se eu não me engano, não é Isla que pronuncia, é Isla, sei lá, mas eu não sei, eu falo Isla mesmo. Ele é o 3º livro da trilogia que composta pelos livros Ana e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, que foram publicados pela editora Novo Conceito, e agora esse aqui que é o 3º. Cada um deles traz a história da personagem que dá título ao livro, e esse aqui era o único que faltava pra minha coleção. A editora Intrínseca publicou no ano passado aqui no Brasil, e é o único também que falta eu ler. Eu tô muito curiosa porque eu realmente amei os outros 2 livros, principalmente Ana e o Beijo Francês, que eu vivo indicando pra vocês. Nesse daqui, a personagem, então, que é a Isla, ela aparece no primeiro livro, que ela estudou na França, no mesmo colégio que a Ana, e agora, então, é o momento da história dela. E as personagens do primeiro e do segundo livros também aparecem nesse aqui, então eu também tô curiosa pra poder rever essas personagens. Enfim, tô bem curiosa mesmo pra fazer a leitura, porque é aquele tipo de livro delicinha pra gente ler. Quem me enviou esses livros foi a querida Daimé, do Macchiato, e junto com o livro ela também me enviou marcadores, inclusive marcador do Macchiato. Aimee, muito obrigada, amei a troca com você, beijos. E a outra troca que eu recebi foi O Conde Enfeitiçado, da Julia Quinn, o 6º livro da série Os Bridgertons. Agora pra mim só falta o 5º e o 7º livros, dos que já foram publicados no Brasil, é claro, ainda tem mais, acho que 1 livro para ser publicado, porque se eu não me engano são 8. Junto com o livro veio também Marcador. Daqui a gente tem a história da Francesca Bridgerton, que foi casada, só que já há 4 anos o marido dela faleceu. A questão é que, na noite em que ela teve um jantar que precedeu o casamento dela, ela conheceu o primo do marido dela, e esse primo, que é um conde super libertino e tal, se apaixonou por ela. Só que ele sabia que ela tava pra casar com o primo e ficou super envergonhado com a situação e tal, então ele nunca falou nada. Agora, né, que já passaram 4 anos, que ela já tá viúva e tal, ela vê esse primo dele, que é o conde, como um amigo. Não vê de nenhuma outra forma, ainda que ele guarde os sentimentos por ela, só que as coisas estão prestes a mudar. Então, eu só li os 2 primeiros livros da série e gostei bastante. O 3º livro tá na minha meta de leitura pra esse ano. Não faço ideia de quando eu vou conseguir ler esse aqui, porque eu ainda preciso ler o 3º. O 4º, consegui o 5º, comprar ou trocar, sei lá, pra poder ler esse. Então, provavelmente vai demorar um tempo, mas eu realmente gosto bastante da série. Falta só mostrar agora as minhas compras. A primeira compra do ano, até agora eu não acreditei que eu comprei esse livro por esse preço, foi O Bicho da Seda, do Robert Galbraith, então, que é o pseudônimo da J.K. Rowling. Esse livro é a continuação de O Chamado do Cuco, capa dura. Eu paguei R$5,50 nele, foi uma promoção maluca que o Submarino fez no começo do ano. O livro tava acho que 7 alguma coisa, só que com cartão Submarino ele ficava com desconto, então eu paguei menos de R$6, foi 5 alguma coisa, mais o frete que foi tipo R$2. Então valeu demais a pena. Eu gostei muito de O Chamado do Cuco, então eu tô bem curiosa pra ler isso aqui. Nesse daqui, o Cormoran Strike, que é o detetive da série, ele recebe o caso de um escritor que desapareceu. A esposa dele é que procura, né, o Cormoran pra investigar esse desaparecimento dele. No começo ela acha que ele só assim se afastou dela e tal. Só que de repente, conforme eles começam a investigar o caso, ele vai vendo que não é bem assim, e até que o escritor ele aparece brutalmente assassinado, que eles descobrem que o livro que ele estava escrevendo fazia assim críticas ferozes a várias pessoas próximas dele, pessoas conhecidas e tal. E aí o Cormoran Strike, ele vai tentando que descobrir o que foi que aconteceu e pegar esse assassino que é tão brutal, tão violento. Tô bem curiosa mesmo pra fazer a leitura. E, embora infelizmente eu ainda não saiba quando eu vou conseguir ler. O 3º livro, que eu não lembro agora qual vai ser o título em português, mas ele vai ser lançado ainda esse ano pela editora Rocco, eu acho que agora no primeiro semestre. Acho que tá pra ser lançado, aliás, tipo março, por aí. Posso estar enganada, mas enfim, eu sei que tá pra ser lançado. Outro livro que eu comprei foi num grupo de trocas de livros daqui de Mogi. É um que eu queria também há bastante tempo, e foi Ana Karenina, do Tolstói. Essa edição é de 71, eu amei a edição, eu achei ela muito linda, eu gosto muito desses livros bem antigos. Ele veio meio rasgadinho aqui, mas aí eu consegui passar cola, então deu uma melhorada, é só tomar cuidado na hora de abrir. Ana Karenina, eu acho que é um dos livros do Tolstói que eu mais tenho vontade de ler, eu nunca li nada dele, e esse aqui acho que sempre foi o que me chamou mais atenção. Não sei também quando eu vou conseguir fazer a leitura, mas pelo menos agora eu já tenho o livro, né, então fica mais fácil quando eu resolver ler. E o último livro que eu comprei foi uma promoção na Americanas, que também foi assim, loucura.
Foram 3 livros por R$30, então a promoção em si não é loucura, porque Submarino, Americanas, a Amazon vivem fazendo promoções desse tipo. A loucura foram os livros que eu consegui comprar, e que na verdade eu só tô com um aqui, porque os outros 2 estavam em pré-venda, então eles ainda não chegaram. Então eu paguei R$10 em livros que são tops de lançamento. O primeiro, O Que Há de Estranho em Mim, da Gayle Forman, que eu já falei deles pra vocês aqui no vídeo, e que eu comprei pra vocês. Então esse é o livro que tá sendo sorteado no Top Comentarista. Ele tá, ó, fechadinho, como vocês podem ver. Então, prontinho, especial pra vocês. E foi só R$10. E em lançamento é, tipo, inacreditável que eu tenha conseguido comprar por esse preço. E os outros 2 que eu comprei, na verdade eu comprei um pra mim e um pra vocês também, então quando chegar vai ter um exemplar prontinho pra vocês. Foi o Depois de Você, da Jojo Moyes, continuação de Como Eu Era Antes de Você. Eu não acreditei quando eu vi que eu ia comprar o livro por R$10, até agora eu não acredito. Como eu falei, ele não chegou porque ele estava em pré-venda, ele está em pré-venda ainda, então ele só vai ser enviado no final de fevereiro. Eu não vejo a hora dele chegar, não vejo a hora de ler. E quando eu ler, então eu boto promoção no ar pra vocês, porque eu não podia deixar de trazer esse livro pra vocês também. Então valeu super a pena, fiquei muito feliz com as minhas aquisições. Foram esses livros, então se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir também pra ajudar na divulgação. Beijos a todos e até o próximo vídeo.